Olá, meu nome é Pedro Otávio, sou estudante de Matemática Licenciatura, campus AC Simões, Unidade Instituto de Matemática, orientado pelo professor Dr. José Anderson, com o título do projeto O Teorema de Gauss-Bonnet e Aplicações. Sabemos que existem diferentes áreas na matemática, como análise, álgebra, sistemas dinâmicos, geometria diferencial, teoria dos números, topologia, entre outros. Fazer ligação entre as diferentes áreas, na maioria das vezes, não é uma tarefa simples e necessita possuir um conhecimento profundo e abrangente. Vamos apresentar aqui o Teorema de Gauss-Bonnet. Esse resultado relaciona a geometria com a topologia da superfície. Vamos finalizar nossa pequena introdução com uma pergunta que voltaremos em breve. Dada uma superfície, uma esfera S2, será que admite métrica com curvatura gaussiana K menor ou igual a zero? Voltaremos em breve para responder esta pequena pergunta. Objetivos: iniciar o contato na compreensão e análise de problemas matemáticos, ampliar o conhecimento diante de assuntos e textos em nível de iniciação científica, fazer o estudo de alguns tópicos de teoria diferencial clássica das curvas e superfícies. Perdão. Metodologia: os resultados são obtidos por processos indutivos e a apresentação é feita pelos métodos dedutivos. As teorias são desenvolvidas na medida em que novos conceitos são introduzidos e com o uso dos resultados já provados. Obtém-se uma nova família de novos resultados. Resultados e discussões. Curvatura de uma curva. A definição formal, perdão, seja alfa dado por um intervalo i aberto e que será levado ao R3, uma curva parametrizada pelo comprimento de arco S, pertencente a I. O número será o módulo da segunda derivada de alfa em relação a S. Chama-se curvatura de alfa em S. Uma definição informal seria, dado um plano qualquer, a curvatura seria o quanto ele se inclina, seja para que lado for, né? Um exemplo bem prático sobre curvatura. Superfície, superfície regular. A definição. Uma superfície regular em R3 é, a grosso modo, um subconjunto S contido no R3 obtido, tomando-se pedaços do plano, deformando-se e colocando-os entre si, de modo que S não apresente pontos, arestas ou autointerseções, e que tenha sentido falar que o plano tangente em S nós estamos aqui falando sobre a esfera, ou a superfície, melhor dizendo, num determinado ponto em que P pertence à superfície. Ou seja, para cada ponto pertencente à superfície esteja associado um plano tangente. O que é uma parametrização? A parametrização é a aplicação X, é chamada uma parametrização ou um sistema de coordenadas locais em uma vizinhança de P. Ou seja, nós estamos pegando do intervalo I, que nesse caso, desse exemplo, é o U, que está o IV, né, uma coordenada, está sendo aplicado no R3 e em cada coordenada x, y, z. Ou seja, isso é uma parametrização. Curvatura gaussiana. A definição precisa, seja P pertencente à superfície e seja diferencial do normal em P, que vai ser uma aplicação do plano tangente da superfície no ponto P a um plano tangente da superfície no ponto P. O determinante da diferencial do normal de P é chamado de curvatura gaussiana K de S em P. Em termos das curvaturas principais, K1 e K2, podemos escrever K, que sendo igual a K1 vezes K2. Vamos para a próxima definição. Um triângulo é uma região simples com três vértices, com ângulos externos alφ diferente de zero e que vai variar de 1 até 3. A definição: uma triangulação da região regular R contida em S é uma família de TI de igual variando até N de triângulos tais que a união de I até N será TI igual a região, perdão. E assim por diante na definição. Próxima definição, dado T.
que é igual a TI, e de igual a uma TN, uma triangulação de uma região regular R contida em S, denotamos por V igual ao número de vértices de T, A, número de arestas de T, F, o número de faces de T. O número X, é um X mais rebuscado, né? Um X diferente, é igual a V menos A mais F. É chamado característica de Euler da região, como podemos observar no slide. Resultado de discussões, vamos para um exemplo. Seja D um disco, como D é homeomorfo a um triângulo, temos que um disco é semelhante a um triângulo. Por quê? Porque o triângulo, como podemos observar, ele tem três vértices, três arestas e uma face. Daí, aplicando a característica de Euler, temos que será V menos A mais F. E aqui nos diz que a característica de Euler é igual a 1. E se aplicarmos D na característica de Euler, vemos que será igual a 1 também. Então, topologicamente falando, um disco e um triângulo é semelhantes por causa do teorema acima. Classificação das superfícies compactas orientáveis. Qualquer superfície S compacta orientável é homeomorfa a uma das superfícies do conjunto. A esfera tem G igual a zero, onde G é igual a gênero, e a característica de Euler é igual a 2. Guardemos essa informação para o futuro. Daqui a pouco iremos utilizar que a característica de Euler da esfera é igual a 2. É um pequeno spoiler. O touro, teremos característica de Euler igual a zero, e o bituro, característica de Euler igual a menos 2. Teorema. Seja S uma superfície compacta e orientável, então temos essa igualdade. Curvatura gaussiana, a integral da curvatura gaussiana em relação à superfície igual a 2π, a característica de Euler da superfície. Desse lado, nós temos a integral, que foi definida por Gauss. Isso é a geometria diferencial, foi definido com base em geometria diferencial. E do lado direito, nós temos Euler, a característica de Euler, que é baseado na topologia. Então, é importantíssimo deixar claro que na matemática, esses casos são raros, e quando são raros, tem esse grau de dificuldade maior. Então, nós temos aqui um belíssimo teorema que relaciona a geometria diferencial e a topologia. Agora vamos responder a pergunta inicial. Suponha que S2, que é a esfera, admite métrica com K menor ou igual a zero. Então, pelo resultado acima, temos que zero é maior ou igual que a integral da curvatura gaussiana em relação à superfície, que nesse caso é a esfera. Note que é igual a 2π a característica de Euler da superfície, que no caso é a esfera. Como podemos ter visto acima, a característica de Euler da esfera é igual a 2. Então, substituímos aqui, e isso implica que zero é maior ou igual que 4π, o que é uma contradição, um absurdo. Portanto, a resposta da pergunta é não. A esfera não admite métrica com K menor ou igual a zero. Aplicação do teorema de Gauss. Seja S uma superfície contida no R3 compacta, orientada, e a curvatura de Gauss, K, maior que zero em todo ponto, então S é homeomorfa à esfera S2. Demonstração. Seja K maior que zero, então a integral de K, a curvatura gaussiana, em relação à superfície, é maior que zero, donde a característica de Euler em relação à superfície é maior que zero. Assim, pelo teorema de classificação das superfícies compactas orientadas, temos que S é homeomorfa à esfera S2, perdão, visto que S2 é a única com característica de Euler maior que zero. Conclusões. A exploração do teorema de Gauss-Bonnet não apenas aprofundou nosso entendimento da geometria diferencial, mas também destacou a importância da pesquisa na formação acadêmica. Ao nos envolvermos com este teorema, adquirimos habilidades essenciais para a iniciação científica, como análise crítica e resolução dos problemas.
Esperamos que essa experiência sirva como base sólida para futuras investigações e inspire o estudo de outros tópicos em matemática. E nós temos algumas referências, citamos Elon Lages e Manfredo do Carmo, e muito obrigado.